Convido os nossos irmãos que possam abrir a palavra de Deus e mantê-la aberta durante a exposição no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 29. Daniel, capítulo 3, versículo 13 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. A nossa irmã, durante o louvor, já orou ao nosso Deus pedindo pela palavra, e na dependência do Espírito Santo, então, vamos meditar neste momento com base no texto em que nós lemos. O livro de Daniel ele tem 2 divisões, a primeira dela do capítulo 1 ao 6º, onde Daniel vai relatar o cuidado de Deus
para com Daniel e seus amigos, para com seu povo, ali na Babilônia. E dentro desses cuidados, Deus mostrando o livramento para com os seus. E do capítulo 7 ao 12, Daniel relata as visões, algumas com relação ao tempo de Daniel e outras relacionadas ali com o livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 3, nós temos o cuidado, o livramento de Deus para com os 3 amigos de Daniel, ali da fornalha ardente. E estes 3 amigos permaneceram íntegros, competentes e fiéis a Deus, não obedecendo nenhuma lei da Babilônia que fosse contrária à lei de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus não evitou que os 3 amigos de Daniel fossem lançados na fornalha de fogo ardente, ainda que Deus tinha poder para isso. Deus não evitou isso, mas em meio a essa fornalha, Deus esteve com os seus. E da mesma maneira, Deus em nossa vida, às vezes não evita algumas situações, tendo poder para evitá-las. Mas nós devemos ter a fé e a confiança, a convicção de que Deus sempre está conosco. A essência do Evangelho é essa. Deus poderia evitar o vale da sombra da morte, mas não evita. A Bíblia nos diz que, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não porque eu sou um super espiritual, mas porque Deus está comigo. E em meio a essa situação, onde os 3 amigos de Daniel foram desafiados, confrontados pelo rei mais poderoso, da nação mais potente naquela época, por Nabucodonosor, estes jovens agiram com fé, mas não com qualquer fé. Nós sabemos que muito se tem falado e ensinado a respeito dessa temática da fé, mas muito se tem mal ensinado, dando uma ênfase a uma fé antropocêntrica, centrada no ser humano. Confissão positiva, você é quem determina, e tantas outras bobeiras que nós temos ouvido por aí. Mas nós sabemos que a fé bíblica, ela é um dom de Deus, que vem dele, que reside em nós e que está depositada em Jesus Cristo, o qual é o autor e consumador da fé. E rapidamente, o que é fé segundo a Bíblia, para nós relembrarmos? É o fundamento de coisas que se esperam, ou seja, certeza. É prova das coisas que não se veem, convicção, não obstinação, mas convicção, que é diferente. É a base para agradar a Deus. É aquele suporte que os antigos nos deixaram. É poder criativo das obras divinas, é o testemunho divino da justiça, é poder sobre leis naturais, é dependência e confiança em Deus e na sua palavra, é confiança em Deus em relação ao presente, ao futuro próximo e a um futuro mais longínquo, é o poder para ver coisas invisíveis, é o santo estímulo que nós temos. E também é a evidência da mostra de vida dos que foram justificados. Também é o escudo protetor do cristão. Tudo isso é fé, tem relação com a fé, conforme a Bíblia nos ensina. Mas nós podemos nos perguntar nesta noite, você e eu temos uma fé que agrada a Deus? Não crendice popular, nem misticismo, ou sincretismo, porque disso o nosso país está cheio. Mas uma fé que agrade a Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar neste momento na palavra de Deus. A primeira verdade que nós temos é que a fé que agrada a Deus, ela é sábia. Nós temos isso dos versículos 16 ao 18. Quando o rei Nabucodonosor os confronta e os ameaça de morte, ali no versículo 16, estes 3 jovens respondem o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. A fé que agrada a Deus, irmãos, ela é sábia, porque ela sabe em quem crê.
Você e eu devemos saber quem é o nosso Deus, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu caráter, os seus atributos, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: "E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido", disse o apóstolo Paulo. Você e eu sabemos em quem temos crido? Sabemos quem é o nosso Deus? Será que a nossa glória é realmente conhecer a Deus? O nosso Deus, ele é totalmente suficiente, é inteiramente confiável. Não há nenhum outro ser como o nosso Deus. A fé que agrada a Deus é sábia, porque além de saber em quem crê, ela sabe o que crê. Você e eu devemos saber o que cremos a respeito de Deus e da sua palavra. No versículo 16, eles deram essa resposta: "Quanto a isso, não necessitamos de te responder." Ananias, Misael e Azarias, com seus nomes originais, sabiam o que eles criam a respeito de Deus. Eles tinham resposta, mas eles não defenderam a Deus, porque Deus não precisa ser defendido. Mas eles defenderam a sua fé. Nós não devemos ter uma visão míope a respeito de Deus. Devemos lembrar que Ele é grande e todo-poderoso, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E para Deus nada é impossível ou demasiadamente difícil, como diz lá em Jeremias 32:17. Veja a resposta que estes jovens deram, versículo 17. "Se o nosso Deus, a quem servimos", eles sabiam quem era Deus, eles sabiam o que criam a respeito de Deus. Diz assim: "Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei." Estes jovens não estão sendo arrogantes, não estão sendo petulantes, não estão sendo soberbos, com humildade, mas com firmeza. Eles diante do confronto do rei Nabucodonosor, eles dão esta resposta: "O nosso Deus, Nabucodonosor, tem poder para nos livrar da fornalha que você mandou aquecer 7 vezes, e também das tuas mãos." Ou seja, acima de você, Nabucodonosor, está Deus, e Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Nós também devemos saber o que cremos a respeito de Deus, que o nosso Deus é o único ser que tem todo o poder sobre todos e sobre qualquer situação, sobre todo o mundo e o universo. A fé que agrada a Deus é sábia, porque assim como ela sabe em quem crê, o que crê, ela também sabe o que não crê. No versículo 18, se não me engano, em português há uma conjunção adversativa. Daniel diz assim: "Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes." E que se nos está sendo obrigado a adorá-la, mas nós não estamos fazendo isso. Nós vemos aqui que assim como eles sabiam que Deus tinha todo o poder para livrá-los das mãos do rei Nabucodonosor, eles também sabiam que cabe a possibilidade que Deus respondesse que não, que Deus não os livrasse da fornalha e que eles fossem mortos ali. Contudo, ainda assim nós não nos prostraremos nem adoraremos a imagem. Foi a resposta deles. Eles sabiam o que não criam a respeito de Deus. E o fato, irmãos, de que Deus seja um ser totalmente poderoso e suficiente em si mesmo, e que para Ele não há nenhuma impossibilidade, não significa de que Deus sempre vai dizer que sim para as nossas respostas. Você diz sempre que sim para seu filho, para sua filha? Se você fizer isso, você está criando um monstro ou um delinquente para a sociedade. Deus nos ama, mas não malcria ninguém. Eles sabiam que cabia a possibilidade que Deus dissesse que não. E não porque Deus seja limitado,
mas porque Deus é o único ser que faz o que quer, quando quer e com quem quer. E do contrário também. Se Deus não quer fazer algo, Ele não vai fazer. Ninguém pode pressioná-lo, obrigá-lo. Só que Deus é um ser perfeito, Ele é soberano. E Ele pode dizer sim, não ou espera. Então a fé que agrada a Deus é sábia, porque sabe em quem crê, sabe o que crê a respeito de Deus e da sua palavra, e sabe o que não crê a respeito de Deus. Em segundo lugar, temos outra verdade aqui na palavra de Deus, que a fé que agrada a Deus é humilde. Se a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, eu não posso me jactar nem me achar melhor que ninguém. É um dom dado por Deus, e essa fé é depositada em Jesus Cristo. Veja o versículo 17 ainda. Se o nosso Deus a quem servimos, ou seja, Ele é Senhor e nós somos servos. A fé que agrada a Deus é humilde porque reconhece a grandeza e majestade de Deus. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Daqueles que o reconhecem, acreditam nele, o confessem sobre aqueles que não. Ele é o Senhor. Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores. E estes jovens aqui tinham claro isso. A nossa posição, nós somos criaturas, filhos de Deus, servos por misericórdia, e Ele é Senhor. Então a fé que agrada a Deus, ela precisa de humildade. E isso não é uma característica que nós, por nós mesmos, possamos ter. Mas há uma diferença entre quem luta e pede humildade a Deus e quem vive de nariz empinado e não quer ter esta característica. Isso nós vemos tanto em ímpios como em filhos de Deus. Todos nós devemos procurar viver em humildade, sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A fé que agrada a Deus é humilde porque reconhece a sua grandeza e majestade, mas também porque reconhece a nossa pequenez e posição. Nós estamos aqui para servir a Deus. E quem não quer servir a Deus, entre o povo de Deus, não serve, não presta. Jesus é o cabeça e o Senhor da igreja. Ninguém é dono da igreja e ninguém manda na igreja. Não, nós estamos aqui para servir. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é Senhor e nós somos criaturas, chamados para servir simplesmente por graça. Independentemente de suas capacidades, recursos, dons, inteligência, todos nós estamos na mesma posição, servos diante de Deus. E a fé que agrada a Deus é humilde, porque além de reconhecer a majestade e grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez e posição, ela reconhece e aceita a vontade soberana de Deus. Estes jovens decidiram permanecer fiéis a Deus, independentemente de que Deus os livrasse ou não. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que às vezes a gente tem dificuldade em aceitá-la? Não está escrito, mas é implícito. Se é boa, perfeita e agradável, é uma vontade soberana de Deus. E, em terceiro lugar, irmãos, a outra verdade que nós temos aqui no texto é que a fé que agrada a Deus, ela dá testemunho. Não é algo que você deva esconder, mas que você deve testemunhar a respeito da sua fé em Deus. Licença. Vamos ali para o versículo 24 em diante. Do versículo 19 até
O 23, nós vemos ali então quando Nabucodonosor dá a ordem de que estes jovens fossem lançados na fornalha ardente. Mas a partir do versículo 24 nós vamos ver aquele homem, naquela época, o rei mais poderoso da nação mais poderosa daquele então, dando testemunho a respeito da fé destes jovens. Vejam aí no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Foram lançados 3 homens, mas Nabucodonosor está vendo um quarto. E os teólogos sérios dizem que a expressão que está aqui, é semelhante a um filho dos deuses, se refere à segunda pessoa da Trindade, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nabucodonosor está dando testemunho, e ele está vendo esse quarto em meio aos seus. Nós devemos entender que a fé que agrada a Deus, ela dá testemunho, e o testemunho é algo muito importante. Você não tem como dar um testemunho mais ou menos, você dá ou bom ou mau testemunho. E o nosso testemunho, sem ser místico, mas é uma realidade espiritual, ele está em 3 níveis ou 3 esferas. Você dá testemunho aqui na terra, seja bom ou ruim. O seu testemunho é conhecido no céu e o seu testemunho é conhecido no inferno. Quer uma prova bíblica disso? Lá em Atos capítulo 19, versículo 15, havia um sacerdote judeu de nome Seva. Ele tinha alguns filhos que procuravam tirar proveito da posição do pai e imitar o apóstolo Paulo, mas sem a consagração, sem a vida que o apóstolo Paulo tinha. E lá no versículo 15 de Atos 19, quando eles tentaram repreender um espírito imundo, diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você é conhecido na terra, você é conhecido no céu e você é conhecido no inferno. O nosso testemunho é algo que é bem ou mal conhecido. Mas a fé que agrada a Deus deve dar testemunho de Deus e dar testemunho dos frutos de confiar nesse Deus. Ainda em relação a isso, nós vemos que posteriormente o rei Nabucodonosor continua dando testemunho da fé desses 3 jovens e do fruto de confiar em Deus. Versículo 26 em diante. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Olhem o que Nabucodonosor está dizendo aqui. Antes, vejam lá no finalzinho do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja a arrogância, a petulância, a ignorância de Nabucodonosor. Agora ele está testemunhando e dizendo para estes jovens, servos do Deus Altíssimo, no versículo 26. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo sobre eles. Confiar em Deus não é em vão. Ninguém que deposita a sua fé em Jesus Cristo, tanto para a salvação, como enquanto a sua vida durar aqui, nunca jamais será envergonhado.
Confiar em Jesus é uma das decisões mais sábias da nossa vida, se não a mais importante. Depositar a nossa fé nele, no autor e consumador da fé, porque fora de Jesus Cristo não há salvação. A fé que agrada a Deus, ela dá testemunho. Continua o testemunho de Nabucodonosor no versículo 28. Ele diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que foram no monte buscar fogo, foram na corrente dos 300, compraram rosa ungida, compraram sabonete ungido. Não. Nada dessas coisas que nós ouvimos de repente. Mas que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Nós não estamos nesse nível da nossa fé ser provada ainda, como os nossos irmãos lá na China. Mas Nabucodonosor aqui está dando testemunho da fé de 3 jovens que decidiram, diante de uma lei que ia contra a lei do povo de Deus, de se manterem fiéis ao Deus de Israel, de não se prostrarem e adorarem aquela imagem. E Nabucodonosor agora está dando testemunho da fé deles e de como Deus os livrou por eles confiarem no seu Deus. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos ter uma fé que agrade a Deus, sendo uma fé sábia, que nós possamos saber em quem cremos, o que cremos a respeito do nosso Deus e o que não cremos a respeito dele e da sua palavra. Que Deus nos ajude a ter uma fé humilde, reconhecendo a sua grandeza e majestade. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns ali estarão confessando porque já foram salvos, e outros não serão salvos, mas ainda assim confessarão. Que seja uma fé humilde, que reconheça a nossa pequenez e a nossa posição, nós somos servos. E que seja uma fé humilde no sentido de que reconheça e aceite a vontade soberana de Deus. E por último, que seja uma fé que dê testemunho de Deus, de sua palavra e da bênção que é confiar e descansar no nosso Deus.